Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me segue pelo YouTube, se me segue pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, continuidade da leitura de ontem, é tirado de São João, capítulo 1, versículos do 35 ao versículo 42. No Evangelho de hoje, nós podemos ver nitidamente que Jesus escolhe São Pedro como o pastor supremo de sua igreja. Que Jesus dá a Pedro a autoridade que é própria do Cristo para pastorear o seu rebanho. Também nós iremos ver que Pedro é a pedra que Cristo escolheu para edificar a sua igreja sobre ela. Então vamos lá para o Evangelho. Primeiro capítulo de São João, versículo 35 e seguintes. No dia seguinte, João estava com 2 de seus discípulos. Aqui é João Batista, o batizador, o precursor, aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias, de Jesus Cristo. Vendo Jesus passar, João Batista diz: "Aí está o Cordeiro de Deus." Os discípulos o ouviram e seguiram Jesus. Os discípulos de João Batista ouviram e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, lhe diz. Então Jesus olha para trás, vê que os discípulos de João Batista estão seguindo Jesus. Jesus lhes diz então: "O que estás procurando?" Responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde moras?" Perguntaram onde Jesus morava. Jesus lhes diz: "Vinde e vede." Foram, pois, e viram onde Jesus morava, e ficaram com ele nesse dia. Ou seja, passaram o dia inteiro com Jesus. Eram as 4 da tarde. Um dos que haviam ouvido João e tinham seguido Jesus era André. Então André era um daqueles que seguia João e passaram a seguir Jesus ao ouvir ele dizer: "Aí está o Cordeiro de Deus." E quem era esse André? Era irmão de Simão Pedro. Versículo 41. Encontra primeiro seu irmão Simão e lhe diz: "Encontramos o Messias", que se traduz Cristo, ou seja, o ungido. E o conduziu a Jesus. Jesus olhou então para ele e disse: "Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas", que quer dizer pedra. Então, aqui nós podemos ver Jesus tendo esse encontro com os seus primeiros discípulos. Entre eles, encontra-se com Simão, que é irmão de André. E Jesus, olhando firmemente para Pedro, antes mesmo de ser chamado Pedro, ainda quando era chamado apenas de Simão, Jesus fita os olhos nele e diz: "Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas", que significa pedra. Por que Jesus faz esse câmbio, esse nome, essa troca do nome de Simão para Pedro? Veja, o nome de Abraão era Abrão. E quando Jesus chama ele para ser pai de uma grande nação, de uma grande multidão, Jesus troca o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Jacó, filho de Isaac, quando lutou com o anjo ali, depois de abençoá-lo, um pouco mais à frente, é dito que Jacó também teve o seu nome trocado por Israel. Ou seja, o nome de Abrão, quando passou a ser chamado Abraão, designava o que ele significava. A missão, a vocação que ele iria exercer, ser pai de uma grande nação. Israel designava quem ele ia ser. A partir dele, a partir de Jacó,
iria nascer todo o povo de Israel, o povo de Deus. Por isso ele deixa de ser chamado Jacó e passa a ser chamado Israel. Ou seja, a partir de Jacó nascem os 12 filhos de Jacó, que formam as 12 tribos de Israel, que formam o povo de Israel. E quando Jesus chama Pedro, que ainda era Simão, e diz: agora tu se chamarás Cefas, ou Kefas, ou Pedro, que significa pedra, Jesus está dizendo qual é a função de Pedro, qual é a missão de Pedro a partir deste momento. E aí a gente vai pegar como auxílio aqui, para melhorar o nosso entendimento da reflexão de hoje, o Evangelho segundo São Mateus, a partir do capítulo 16, tomando aí o versículo 13. São Mateus capítulo 16, versículo 13, vai dizer o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é este homem? Falando dele, de Jesus. Os que dizem os homens de mim? Responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus não deixa mais a pergunta aberta para todo mundo. Jesus agora estreita aqueles que são indagados por ele. E vós? Vós que são meus discípulos, e vós? Quem dizeis que eu sou? Então no versículo 16, Mateus 16, bem fácil de gravar, Mateus 16, 16, respondeu Simão Pedro. Veja, Simão Pedro respondeu. Quem era Simão? Irmão de André, aquele que recebeu o nome de Pedro, que significa pedra. Então, podemos dizer na leitura, não o nome Simão Pedro, mas aquilo que ele significa, pedra. Aí a gente diz assim, a gente lê dessa maneira. Respondeu pedra: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, pedra, ou seja, Simão, Pedro, que significa pedra, diz que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus lhe replicou, Jesus agora fala com Pedro e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Então, bem-aventurado és tu, Simão. Esse Simão é Simão Pedro. Bem-aventurado és tu, pedra, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim o meu Pai do céu. Versículo 18, Mateus 16, 18. Pois eu te digo que tu és pedra, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o império da morte, ou as portas dos infernos, não a vencerá. A ti te darei, veja, a ti te darei as chaves do reino de Deus. O que atares ou o que ligares na terra ficará atado ou ligado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Então lhes ordenou que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Então veja, Pedro tem o seu nome trocado de Simão para Pedro, para pedra. Jesus diz que este Pedro, a quem no início da vocação dele, quando Jesus ainda o chama, ainda acompanhado do seu irmão André, quando Jesus o chama, Jesus diz: tu és pedra. Agora tu eras Simão, mas agora tu és pedra. E aqui nós vemos Jesus dizendo a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E mesmo assim, existem algumas pessoas que vão dizer que Pedro não é a pedra da edificação da igreja. Só que esse Pedro, no versículo 19, Jesus vai dizer: a ti darei as chaves do reino de Deus. O que significa ter as chaves? Veja, você pega aí Apocalipse capítulo 3, versículo 7, vai dizer o seguinte:
né? Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isto diz o santo, o veraz, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então, aquele que é veraz, aquele que é verdadeiro. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o verdadeiro. Jesus não mente. Jesus nunca mentiu. Quem é mentiroso é Satanás. João capítulo 8, 44. Ele é mentiroso desde o princípio e não fala outra coisa a não ser mentira. Então Jesus, que é a verdade, vai dizer, João vai dizer, melhor dizendo, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isto diz o santo, o verdadeiro, Jesus que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Esse Jesus que tem a chave de Davi, nós vimos em São Mateus capítulo 16, versículo 19, entregando essas chaves a Pedro. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado nos céus. O que desatares na terra ficará desatado no céu. E aí nós podemos ver essa profecia se cumpre. Essa profecia que se cumpre aqui em Jesus, que é o autor, o detentor, o proprietário das chaves do reino dos céus, ele que é o descendente de Davi, ele que abrindo ninguém fecha, ele que fechando ninguém abre. Este Jesus, ele tem a autoridade e tem o poder sobre a igreja, sobre o edifício espiritual que é a igreja, e ele pega essa chave da igreja e entrega a Pedro. Veja, entrega a Pedro. Por quê? Porque Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, conduzirá a igreja. E aí a gente vê que essa profecia de pegar a chave de alguém e passar para o outro e fazer este outro que recebeu as chaves ter o poder sobre o castelo, ter o poder sobre a casa, ter o poder sobre o templo, sobre a igreja. Essa profecia foi dita pelo profeta Isaías no capítulo 22, versículo 22. Veja, é dito assim: Eu lhe porei no ombro a chave do palácio de Davi. Então, Apocalipse 3, 7 diz que Jesus tem a chave, né? Jesus tem as chaves de Davi. Jesus tem a chave de Davi. Então, eu lhe porei no ombro a chave do palácio de Davi. O que ele abrir, ninguém fechará. O que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o fincarei como um prego em lugar firme, e haverá um trono glorioso para a sua família. Dele penderão os nobres de sua família, rebentos e descendentes. Toda vasilha menor de bandeja a cântaros. Naquele dia, oráculos do Senhor dos Exércitos, cederá o prego fincado em lugar firme, e a carga que dele pendia se soltará, cairá e se quebrará. Assim diz o Senhor. Então, aqui nós podemos ver que Jesus tem a chave de Davi e ele passa para Pedro. Passa para Pedro com sua autoridade. O livro de São João, o Evangelho segundo São João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, é dito o seguinte, veja, a partir do versículo 15. Quando terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe: Apacenta meus cordeiros. Pergunta-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro
se entristeceu por lhe perguntar pela terceira vez se o amava, e lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Diz-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Eu te asseguro, quando eras jovens, tu mesmo te cingias e ias aonde querias. Quando ficares velhos, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará aonde não queres. Então, dizia-lhes isso, indicando com que morte haveria de glorificar a Deus. Dito isso, acrescentou: segue-me. Então, segue-me. Ou seja, meus irmãos, nós podemos ver nitidamente que Jesus funda uma igreja, que Jesus edifica uma igreja e que essa igreja, ela não ficou aí à mercê de qualquer pessoa. Ela ficou sobre a autoridade daquele que Jesus escolhera. Então, São Pedro foi o primeiro a ter as chaves do reino de Davi em suas mãos, dada pelo aquele que era o descendente de Davi. Apocalipse 3:7. Ele é o descendente de Davi e tem as chaves de Davi. Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Este mesmo Jesus diz a Pedro em São Mateus, capítulo 16, versículo 19: eis que eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, não é brincadeira, não é? Satanás tem tentado tirar essa verdade dos ouvidos e do coração das pessoas. Por quê? O que é que ele quer? Ele não quer o povo de Deus congregando em um só lugar. Ele quer o povo de Deus pulverizado pelo nome, pelo mundo, melhor dizendo. E cada um escutando falsos pastores, falsos mestres que vai ensinando, cada um ensinando a sua interpretação, cada um ensinando a sua verdade. E aí a igreja fica dividida, pulverizada. Então isso não é vontade de Deus. Então essa igreja, entre aspas, dividida, e cada um tem uma ideia de quem é Jesus, como no início, o que diz os homens, né, de Jesus, o que diz os homens a respeito do Filho do Homem, falando de Jesus mesmo. Ah, Senhor, um diz que tu és um profeta, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, outro diz que tu és, sei lá, né, um guru, outros dizem que tu és o maior filósofo que o mundo já viu, outro diz que tu és o maior líder que o mundo e a história humana já contemplou, outros vão dizer que o Senhor é um cara legal, outros vão dizer que, sei lá, o Senhor é o Arcanjo Miguel, e assim sucessivamente, meus irmãos. Mas o que é que a igreja diz? A igreja católica diz que Jesus é o Messias. Pela boca de quem? Do seu primeiro pastor, do primeiro papa, do primeiro pai. Ele vai dizer: tu és o Messias. E aí, meus irmãos, nós podemos ver e podemos ter a clareza e a certeza de que os ensinamentos da igreja não são falhos. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou a minha vocação messiânica. Não foi um ser humano que te revelou quem eu sou, mas o meu Pai que está nos céus. Então a igreja é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. E por isso nós podemos ter sossego total e confiar na igreja. Porque as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Essas são as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é a verdade e não mente jamais. E Ele é Deus e não falhará na sua promessa. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, diz o apóstolo São Paulo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.